Então, a discriminação ou especificação da despesa por elementos em cada unidade administrativa ou órgão de governo obedecerá ao seguinte esquema. Então, agora vamos tratar dos elementos das despesas. Então, vimos que as despesas correntes são divididas em despesas de custeio e transferências correntes, e vimos que as despesas de capital são divididas em investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. Vamos ver quais são os elementos. Dentro das despesas de custeio, você encontra os seguintes elementos. Você tem despesa com pessoa civil, ou melhor, pessoal civil. Você tem despesa com pessoal militar. Você tem material de consumo, serviços de terceiros, encargos diversos. Isso tudo são elementos que estão dentro das despesas de custeio. Despesa com pessoal civil, pessoal militar, material de consumo, serviços de terceiros e encargos diversos. Serviços de terceiros são mão de obra especializada. Encargos diversos, eu não disse juros, nos encargos diversos. Nesses encargos diversos, você pode ter os encargos trabalhistas do pessoal ativo. Então, presta bastante atenção, que nos encargos diversos não tem nada a ver com juros. Podem ser os encargos trabalhistas do pessoal ativo. Então, tratando das despesas correntes, a gente está vendo aqui os elementos das despesas de custeio, e aí a gente diz que a gente tem despesa com pessoal civil, tem despesa com pessoal militar, tem despesa com material de consumo, temos despesa com serviços de terceiros, que seriam mão de obra terceirizada, temos encargos diversos. Veja que eu não disse juros, porque nesse caso encargos diversos tem a ver mais com encargos trabalhistas, do pessoal ativo e coisas do tipo. Veja que nesses casos a gente tem um benefício em troca. Quando a gente trata de despesa de custeio e a gente cita os elementos de despesa com o pessoal civil, o cara trabalha, então a gente recebe o trabalho dele e a gente paga. Quando a gente tem o pessoal militar, o militar trabalha, a gente recebe o serviço dele e a gente paga. Quando a gente está tratando de material de consumo, a gente compra alguma coisa, né, usa daquela utilidade, né, daquele bem, e a gente paga. No serviço de terceiros a mesma coisa. A gente paga aquela mão de obra terceirizada, a mão de obra terceirizada nos presta um serviço, então nós temos um benefício em troca. Da mesma forma, encargos diversos. Então, por exemplo, os encargos trabalhistas do pessoal ativo, a gente está pagando os encargos deles, mas eles estão trabalhando para a gente. Então, a gente tem uma espécie ali de benefício em troca. Quando a gente trata das transferências correntes, dentro das despesas de correntes, porque a gente viu que despesas correntes são divididas apenas em despesas de custeio e transferências correntes, quando a gente estava estudando as transferências correntes, a gente disse que classificam-se como transferências correntes as dotações para despesas as quais não corresponda contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender manifestação de outras entidades de direito público ou privado. Então, aqui em termos de elementos, a gente tem a divisão das transferências correntes, como, por exemplo, subvenções sociais ou subvenções econômicas, que são transferências correntes e a gente não recebe nada em troca. Você tem o pessoal inativo, né, que é a questão da aposentadoria, então você também não tem nada em troca, uma contraprestação. É por isso que os inativos entram em transferências correntes e, por outro lado, o pessoal civil e o pessoal militar, que é da ativa, entram em despesas de custeio. Então, inativos e pensionistas vão entrar aqui nas transferências correntes, porque não tem uma contraprestação. Da mesma forma, você tem o salário família e abono familiar, que também não gera contraprestação ao poder público. Você tem os juros da dívida, que não recebe nada em troca também. Então, os juros da dívida pública vão entrar em transferências correntes. Você tem as contribuições de previdência social, que vão entrar em transferências correntes. E você tem diversas transferências correntes que também fazem parte das transferências correntes. Isso tudo aqui são elementos. Então, lembrar que pagamento de pessoal ativo é despesa de custeio, pagamento de pessoal inativo e previdência, ou até mesmo pensão, é transferência corrente. Então, repassando os elementos das despesas correntes, dentro das despesas de custeio, a gente tem pessoal civil, pessoal militar, material de consumo, serviços de terceiros e encargos diversos. Dentro das transferências correntes, a gente tem subvenções sociais, subvenções econômicas, inativos, pensionistas, salário família, abono familiar, juros da dívida pública, contribuições da Previdência Social e diversas transferências correntes. Agora, quando a gente está tratando das despesas de capital, a gente também tem os seus elementos. Por exemplo, dentro dos investimentos, e depois a gente vai ver inversões financeiras e depois transferências de capital, mas dentro dos investimentos a gente tem os seguintes elementos. Eu tenho obras públicas, eu tenho serviços em regime de programação especial, também é um investimento, serviços em regime de programação especial. Eu tenho equipamentos e instalações, eu tenho material permanente, eu tenho participação em constituição ou aumento de capital de empresas ou entidades industriais ou agrícolas que não sejam de caráter o quê? Comercial financeiro.
Então, eu tenho participação em constituição ou aumento de capital de empresas ou entidades industriais ou agrícolas. É um investimento. Por quê? Porque não é de caráter comercial ou financeiro. Agora, quando eu estiver tratando dos elementos das inversões financeiras, aí eu posso citar os seguintes elementos: aquisição de imóveis, participação em constituição ou aumento de capital de empresas ou entidades comerciais ou financeiras, inclusive lembrando aquelas operações bancárias ou de seguros, também entra aqui. Aquisição de títulos representativos de capital de empresas em funcionamento, constituição de fundos rotativos, também inversões financeiras, concessão de empréstimos, né? É uma inversão financeira a concessão de empréstimos, não é investimento. E diversas inversões financeiras vão todas entrar aqui em inversões financeiras. São os elementos das inversões financeiras. Então, nos investimentos eu tenho os seguintes elementos: obras públicas, serviços em regime de programação especial, também é investimento, equipamentos e instalações, material permanente, participação em constituição ou aumento de capital de empresas ou entidades industriais ou agrícolas. Veja que não é de caráter comercial financeiro. E dentro das inversões financeiras eu tenho os seguintes elementos: aquisição de imóveis, participação em constituição ou aumento de capital de empresas ou entidades comerciais ou financeiras, é inversão financeira, aquisição de títulos representativos de capital de empresa em funcionamento, também é inversão financeira, constituição de fundos rotativos, também é considerado inversão financeira, concessão de empréstimos, se o Estado, o município ou União concede um empréstimo, é considerado inversão financeira essa despesa de capital. E diversas inversões financeiras. Já quando estiver tratando das transferências de capital, eu vou ter os seguintes elementos. Lembrando que transferências de capital, como a gente viu, são transferências de capital, as dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar. Eles é que vão realizar esses investimentos ou inversões financeiras, independentemente de contraprestação diretas em bens ou serviços, constituindo essas transferências, auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente da lei de orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como as dotações para amortização da dívida pública. Então aqui a gente também tem essa questão de ausência, né, de uma contraprestação direta em bens ou serviços, independentemente disso. Então, dentro dos elementos das transferências de capital, você vai ter a amortização da dívida pública, né, como a dívida interna, por exemplo, a dívida interna, né, se você estiver amortizando essa dívida pública, essa dívida interna, isso aí vai ser considerado uma transferência de capital. Mas lembrando que quando a gente está tratando dos juros, né, juros da dívida pública, isso aí é transferência corrente. Mas, quando eu estou tratando do principal, que é a amortização da dívida pública, como a dívida interna, é uma transferência de capital. Da mesma forma, eu vou ter vários tipos de auxílios nas transferências de capital. Vou ter auxílios para obras públicas, auxílios para equipamentos e instalações, auxílios para inversões financeiras e outras contribuições. Então, quando eu tratava do elemento equipamentos e instalações, eu estava falando de investimentos dentro das despesas de capital. Já quando eu estou falando de auxílios para equipamentos e instalações, isso daí é transferência de capital. Da mesma forma, eu falava em obras públicas quando eu estava falando de investimentos dentro de despesas de capital. Esse seria o elemento, obras públicas. Quando eu trato, por outro lado, de auxílios para obras públicas, já vai ser uma transferência de capital. Se eu falar de auxílio para inversões financeiras, né, ou seja, é um auxílio que eu vou entregar para alguém fazer uma inversão financeira. Né? É um auxílio que eu vou entregar para alguém comprar equipamento e instalações. É um auxílio que eu vou entregar para obras, alguém realizar obras públicas. Então isso é uma transferência de capital, porque eu transfiro o dinheiro para ela recebe esse dinheiro, né? Ela classifica esse dinheiro que ela recebeu como uma receita de capital e quando ela efetivar no gasto com a obra pública, aí ela classifica a despesa como investimento. Mas quando eu transfiro esse dinheiro para ela realizar a obra pública, eu estou transferindo o quê? Fazendo uma transferência de capital. Então, a amortização da dívida pública é um elemento, auxílios para obras públicas é outro elemento da transferência de capital, auxílios para equipamento e instalações é uma transferência de capital, auxílios para inversões financeiras é uma transferência de capital e outras contribuições. Constitui unidade orçamentária, veja que não disse unidade administrativa, o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias. Constitui unidade orçamentária ou agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias. Então, o que é unidade orçamentária? É que diz, constitui unidade orçamentária o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias. Em casos excepcionais,
serão consignadas dotações a unidades administrativas, não disse orçamentárias, subordinadas ao mesmo órgão. Em casos excepcionais, serão consignadas dotações a unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão. Por quê? Porque eu disse que constitui unidade orçamentária o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição, aqui serão consignadas dotações próprias. Isso é unidade orçamentária. Mas, em casos excepcionais, serão consignadas dotações a unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão, contanto que subordinadas ao mesmo órgão. Na lei de orçamento, a discriminação da despesa faz-se-á no mínimo por elementos e não no máximo. Agora, no orçamento tradicional, os principais critérios classificatórios são as unidades administrativas e elementos. Então, na lei de orçamento, a discriminação da despesa faz-se-á no mínimo por elementos. Atenção, pois eu disse na lei orçamentária, não disse na LDO-PPA. Na lei de orçamento, a discriminação da despesa faz-se-á no mínimo por elementos. Esse é o princípio da discriminação ou princípio da especialização. Agora, lembrando, qual é a diferença entre unidade administrativa e unidade orçamentária? A unidade orçamentária é o segmento da administração direta ao qual a lei orçamentária anual não consigna recursos e que depende de destaques ou provisões para executar, sendo seus programas de trabalho. Já a unidade orçamentária é o segmento da administração direta e que o orçamento da União consigna dotações específicas para a realização dos seus trabalhos por seus programas de trabalho e sobre os quais exerce o poder de disposição. Então, unidade administrativa é o segmento da administração direta ao qual a lei orçamentária anual não consigna recursos e que depende de destaque ou provisões para executar seus programas de trabalho. Unidade orçamentária é o segmento da administração direta a que o orçamento da União consigna dotações específicas para a realização dos seus programas de trabalho e sobre os quais exerce o poder de disposição. Entende-se por elementos o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros meios de que se serve a administração pública para a consecução de seus fins. Entende-se por elementos o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros meios de que serve a administração pública para a consecução de seus fins. Lembrando, então, que a gente acabou de ver aqui os elementos. Então, por exemplo, despesa com pessoal, material, serviços, obras ou outros meios também são considerados, então, elementos. Entende-se por elementos o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros meios de que serve a administração pública para a consecução dos seus fins. Para efeito de classificação da despesa, considera-se material permanente o material de duração superior a 2 anos. Para efeito de classificação da despesa, considera-se material permanente o material de duração superior a 2 anos, ou seja, tem que ser acima de 2 anos. Então, fazendo uma breve diferenciação aqui, material de consumo, ele perde normalmente sua identidade física e ou tem a sua utilização limitada a 2 anos. Já o material permanente, ele não perde sua identidade física e ou tem sua durabilidade superior a 2 anos. É por isso que a gente classifica material permanente como investimento e a gente classifica material de consumo como uma despesa de custeio. Então, quando a gente trata de material de consumo, isso daí é uma despesa de custeio, ou seja, está dentro das despesas correntes, e quando a gente trata de material permanente, isso é um investimento, ou seja, está dentro das despesas de capital. É o caso de um computador, por exemplo, isso aí vai ser material permanente. Mas se eu estiver tratando de um lápis, muito provavelmente vou classificá-lo como uma despesa de custeio, como um material de consumo, ou seja, como uma despesa corrente. Então, para efeito de classificação da despesa, considera-se material permanente o material de duração superior a 2 anos.